O Espírito Santo não habita em templos de desobediência. Ele não caminha com quem insiste em viver de forma contrária à vontade do Pai. Você pode até estar cercado de louvores, de orações e de rituais, mas, se não há obediência, a glória se afasta. E o resultado é um vazio espiritual que nada consegue preencher. Muitos estão vivendo exatamente isso. Uma fé barulhenta, mas morta por dentro. A segunda consequência é a ilusão espiritual. Quem esquece esse mandamento começa a acreditar em mentiras. Passa a confundir emoção com presença de Deus, barulho com poder, religiosidade com santidade. É por isso que tantas pessoas hoje se sentem seguras em suas práticas religiosas, mas continuam presas ao pecado, porque trocaram a obediência pela aparência e não percebem que estão caminhando cegas rumo à condenação. A terceira consequência é a fraqueza diante do inimigo. Um cristão que não obedece está desarmado. Pode até conhecer versículos, pode até frequentar cultos, mas diante da tentação, cai facilmente, porque a força não está no conhecimento intelectual, mas na prática da obediência. Quando esse mandamento é esquecido, a vida espiritual perde firmeza, e Satanás encontra terreno fértil para plantar derrotas, vícios e enganos. A quarta consequência é a corrupção da igreja. Quando esse mandamento não é pregado, a comunidade de fé se transforma em um ajuntamento social. Pessoas vão para sentir-se bem, para se distrair, para ter um círculo de amizades, mas não para buscar santidade. O resultado é um corpo sem vida, sem poder, sem temor de Deus. Igrejas lotadas de pessoas que cantam alto, mas vivem baixo. E a quinta consequência, a mais terrível de todas, é a condenação eterna. Jesus foi claro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Isso significa que não basta conhecer, não basta falar, não basta participar. O critério será a obediência. Quem esqueceu esse mandamento pode até ter uma vida inteira dentro da igreja, mas ouvirá no fim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas consequências não são exagero, não são ameaça de pregador inflamado, são realidade espiritual descrita na palavra. O mandamento esquecido não é opcional, não é secundário, é central. Ignorá-lo é escolher deliberadamente andar fora da vontade de Deus. E o resultado disso sempre será ruína. Se esse mandamento esquecido é o que mais revela quem realmente serve a Deus, então a pergunta inevitável é: como identificar quem ainda o guarda e quem o abandonou? A verdade é que não existe máscara que resista por muito tempo diante da palavra. A vida de cada pessoa é um espelho aberto, e os sinais estão diante de todos. Quem guarda esse mandamento vive em constante renúncia. Não busca aplausos, não se rende à vaidade, não mede sua fidelidade pela conveniência. É alguém que, mesmo em silêncio, mesmo sem reconhecimento humano, continua obedecendo porque sabe que a audiência que importa é a do céu. O verdadeiro servo não negocia princípios. Ele pode falhar, pode cair, mas sempre retorna ao caminho da obediência, porque dentro dele há temor. E esse temor é a prova viva da presença do Espírito. Por outro lado, quem abandonou esse mandamento se entrega facilmente à incoerência. São aqueles que falam muito sobre amor a Deus, mas suas atitudes desmentem suas palavras. Defendem uma fé de fachada, mas na vida diária não há submissão à vontade divina. Eles até podem enganar multidões, podem sustentar uma imagem pública de piedade, mas diante do olhar penetrante do Senhor, não passam de religiosos mortos. Outro sinal claro está na relação com o pecado. Quem guarda o mandamento não vive em paz com o erro. Pode até cair, mas se levanta com arrependimento genuíno. Sente dor pelo pecado, chora diante de Deus, busca restauração. Já quem esqueceu o mandamento não sente peso algum, justifica suas falhas, normaliza aquilo que a Bíblia condena, vive como se o pecado fosse apenas um detalhe sem importância. Esse coração endurecido é a prova de que a obediência foi trocada pela rebeldia disfarçada. A diferença também aparece no secreto. O servo verdadeiro ora quando ninguém vê, busca a Deus quando não há plateia,
Se consagra em silêncio porque sua motivação não é ser visto pelos homens, mas agradar ao Pai. Já o falso se preocupa com o público. Precisa de palmas, precisa de reconhecimento, precisa de títulos. O esquecimento do mandamento o torna vazio, e ele compensa esse vazio com aparência e espetáculo. Outro ponto é a relação com a palavra. Quem guarda o mandamento, lê as Escrituras como quem escuta instruções de vida. Ele não debate para fugir, não distorce para justificar-se. Ele recebe a palavra como espada que corta e molda. Já quem esqueceu o mandamento, lê a Bíblia como um catálogo de promessas, selecionando apenas o que agrada, descartando o que confronta. E talvez o mais evidente de todos, quem guarda o mandamento, carrega a presença. Há algo diferente na vida do servo verdadeiro. Mesmo em meio às lutas, sua vida é marcada por paz, autoridade espiritual e temor de Deus. Sua vida exala o perfume de Cristo. Já quem abandonou o mandamento pode até ter muito barulho, pode até ostentar dons e ministérios, mas não carrega peso de glória. Suas palavras são ocas, suas orações são frias, sua vida não transmite transformação. Esses contrastes são impossíveis de esconder. E é por isso que esse mandamento esquecido é tão decisivo, porque ele é o divisor entre os que realmente pertencem a Deus e os que apenas usam a fé como fachada. A boa notícia em meio a toda essa denúncia é que o mandamento esquecido pode ser recuperado. A voz de Deus ainda ecoa no deserto desta geração, chamando homens e mulheres para voltarem àquilo que realmente revela quem é servo e quem é apenas espectador. O Pai nunca deixou de exigir obediência, mas também nunca deixou de estender misericórdia para os que se arrependem. O caminho começa com reconhecimento. Não há restauração sem admitir a falha. É preciso olhar para a própria vida e dizer: Senhor, eu te servi de aparência, mas não de verdade. Eu cantei sobre amor, mas não obedeci como deveria. Eu falei de fé, mas vivi na prática a rebeldia. Esse é o primeiro passo: rasgar o coração diante do Altíssimo e permitir que Ele revele a verdade nua e crua da nossa condição. Depois vem o arrependimento. Não aquele remorso passageiro que dura apenas até a próxima tentação, mas a decisão firme de abandonar o pecado e submeter-se à vontade de Deus. O arrependimento é a chave que abre a porta do retorno. Sem ele não há perdão, sem ele não há restauração. E então vem a entrega. Quem guarda esse mandamento não guarda porque é forte, mas porque entregou o controle ao Espírito Santo. O segredo da obediência está em depender totalmente de Deus e não em tentar forçar a vida cristã pela força própria. Quando o crente entende isso, o jugo deixa de ser pesado e a caminhada passa a ser sustentada pela graça. A restauração não acontece apenas no indivíduo. Quando uma igreja volta a lembrar desse mandamento, a atmosfera muda. O fogo retorna ao púlpito. A glória volta a ser manifesta. Os cultos deixam de ser shows para voltar a ser altares. Famílias são transformadas. Jovens são despertados, líderes voltam a tremer diante da palavra. Tudo porque a obediência, o mandamento esquecido, foi restaurada ao centro da fé. Mas aqui está o ponto mais crucial. Esse chamado é urgente. Não é algo para se deixar para amanhã, porque cada dia de desobediência é um passo mais distante da presença de Deus. Muitos ouvirão essa mensagem e vão endurecer o coração, achando que ainda tem tempo, que ainda podem equilibrar o jogo entre viver para si mesmos e viver para Deus. Mas a verdade é que o tempo não está nas nossas mãos. O amanhã não está garantido. No fim, o que pesará diante do trono